Ela nunca soube dizer o momento exato em que parou de ter medo dele. Clara Bittencourt não sabia, mas aquele papel tremendo em suas mãos guardava o início de tudo, o erro que deveria arruiná-la e que, em vez disso, a colocaria diante do único homem capaz de fazê-la esquecer todo o resto. Ele jurou que nunca mais deixaria ninguém atravessar aquele muro. Jurou sobre o túmulo da própria esposa, há 4 anos. Teodoro Beltrão não sabia, mas aquela estagiária teimosa, que insistia em assumir erros que ninguém mais teria coragem de admitir, já começava a rachar tudo o que ele tinha certeza de que nunca mais sentiria. Um erro, um escritório de mármore e vidro, e um segredo que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Esta é a história de Clara e Teodoro. Se acomode, você está no canal Amores da Lei e o romance vai começar. O papel tremia nas mãos de Clara Bittencourt. Não era um tremor grande, apenas um leve estremecer nos dedos, mas para ela, que passara os últimos 11 meses tentando provar que merecia estar naquele andar de mármore polido e paredes de vidro, era como se o mundo inteiro tivesse notado. Às 9h20 da manhã, o escritório Beltrão Advogados Associados fervilhava como todos os dias. Telefones tocando em sequência, o cheiro de café recém-passado misturado ao perfume doce de flores brancas que enfeitavam a recepção, passos apressados sobre o piso frio. Clara atravessou o corredor principal carregando uma pasta que continha o que deveria ser uma simples petição de revisão contratual. Simples, até ela perceber o erro. Um erro que ela mesma cometera. Havia trocado uma cláusula, apenas uma, escondida entre páginas e páginas de termos técnicos. Mas aquela cláusula específica alterava completamente o valor de indenização de um dos maiores clientes do escritório. Um caso que valia sozinho mais do que o faturamento de um ano inteiro da filial. E o documento já tinha sido protocolado. Isso não pode estar certo, Clara murmurou para si mesma, os olhos correndo linha por linha, o coração acelerando a cada palavra que confirmava o desastre. Não estava. 15 minutos depois, estava sentada em uma sala de reuniões que parecia mais um tribunal do que uma sala de trabalho. 5 sócios seniores ao redor da mesa oval, cada um com uma expressão mais fechada que a outra. O ar-condicionado gelado fazia a pele de Clara arrepiar, mas era o silêncio que realmente a congelava. "A senhorita tem noção do que fez?" perguntou Ricardo Fontoura, sócio de contencioso, batendo o dedo indicador contra a mesa de vidro. Seus olhos claros a fuzilavam como se ela fosse ali, culpada de um crime. Clara sentiu o rosto queimar, mas manteve a espinha ereta. "Tenho, sim", respondeu, a voz mais firme do que se sentia por dentro. "Foi um erro grave. Assumo total responsabilidade." "Responsabilidade não vai reverter o prejuízo", cortou Fontoura, a voz subindo de tom. "Vamos ter que negociar de novo com o cliente, explicar o erro e ainda correr o risco de perder o contrato inteiro." E foi então que a porta se abriu. Teodoro Beltrão entrou na sala sem pressa, o mesmo passo calculado que fazia qualquer conversa parar no corredor quando ele passava. Terno cinza escuro impecável, camisa branca sem uma única ruga, os cabelos pretos com fios grisalhos nas têmporas penteados com precisão quase militar. Aos 41 anos, era o nome que constava na porta de vidro da entrada. O fundador, a lenda viva daquele escritório, o homem que, segundo os rumores mais antigos entre os estagiários, não sorria desde que enterrara a esposa, há 4 anos. Seus olhos, cinza azulados, frios como ardósia sob chuva, pousaram em Clara antes de percorrer a sala. "Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui?" perguntou, a voz grave preenchendo cada canto daquela sala envidraçada. Fontoura se apressou a resumir o erro, cada palavra carregada de indignação, terminando com uma sugestão que fez o estômago de Clara despencar. "Recomendo o desligamento imediato, Teodoro. Não podemos correr esse risco de novo." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Teodoro caminhou até a cabeceira da mesa, sem olhar para Clara, os dedos roçando o encosto de uma cadeira vazia. "Quantos anos você está com a gente, Clara?" perguntou, finalmente virando-se para ela. 11 meses, senhor", respondeu, surpresa por ele saber seu nome de cor. "E em 11 meses, quantos erros dessa magnitude você cometeu?" "Nenhum. Até hoje", Clara admitiu, sem desviar o olhar, mesmo sentindo as pernas tremerem sob a mesa. Teodoro assentiu lentamente, como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava.
Ricardo, disse, virando-se para o sócio com uma calma que parecia mais perigosa do que qualquer grito. Lembra do processo Aurora há 3 anos? Você perdeu um prazo de recurso porque confiou numa data errada da sua própria secretária. Custou ao escritório R$200 mil em multa. Fontoura engoliu seco, o rosto perdendo cor. Isso foi diferente. Foi um erro. Teodoro o interrompeu, sua voz cortando o ar como lâmina fina. Assim como este. A diferença é que a senhorita Bittencourt está aqui, na minha frente, assumindo o erro sem esconder, sem inventar desculpas. Isso, para mim, vale mais do que qualquer petição perfeita, escrita por quem nunca teve coragem de errar. Ele se virou para Clara e, por um instante, apenas um instante, algo em seus olhos cinza-azulados pareceu suavizar. A senhorita vai corrigir o documento pessoalmente hoje e vai me acompanhar na reunião de retificação com o cliente amanhã, declarou, a voz agora firme, decisiva. Não como punição, como responsabilidade. Clara sentiu o ar preso no peito escapar de uma vez. Obrigada, conseguiu dizer a voz embargada. Eu não vou decepcionar o senhor. Teodoro não respondeu. Apenas assentiu uma vez, antes de se virar e caminhar para fora da sala, deixando atrás de si um silêncio pesado e 5 sócios visivelmente desconfortáveis. Clara ainda não sabia. Mas aquele instante, aquelas 2 palavras que ele nem chegara a dizer, aquele silêncio carregado de algo que ela não tinha nome para descrever, seria apenas o primeiro fio de uma trama que mudaria a vida de ambos para sempre. E Teodoro Beltrão, que jurara nunca mais deixar ninguém atravessar os muros que erguera após perder Sofia, não imaginava que já era tarde demais para escapar do que aquela jovem advogada havia despertado nele. O restante daquele dia passou em uma névoa estranha para Clara. Ela corrigiu o documento com uma concentração quase dolorosa, cada vírgula revisada 3 vezes, cada cláusula lida em voz baixa, como se o som das próprias palavras pudesse revelar outro erro escondido. Quando finalmente entregou o arquivo corrigido à secretária de Teodoro, já eram quase 19 horas, e o escritório havia esvaziado quase por completo. Foi então que a secretária, uma mulher de meia-idade com óculos de aro fino e um sorriso gentil, ergueu os olhos da tela. O Dr. Beltrão pediu para que a senhorita subisse até a sala dele antes de ir, disse, gesticulando em direção ao elevador. Ele está esperando. Clara sentiu o estômago se apertar. O 20º andar, onde ficava a sala de Teodoro, era território que ela nunca havia pisado. Enquanto o elevador subia, observou seu próprio reflexo no metal polido das portas, o coque desfeito, os fios de cabelo castanho escapando ao redor do rosto, a blusa branca ainda com uma leve mancha de tinta da caneta que explodira durante a correção apressada. Respirou fundo, tentando ajeitar o que podia. A sala de Teodoro tinha uma parede inteira de vidro, oferecendo vista para as luzes da cidade que começavam a se acender contra o céu, já quase escuro. Estantes carregadas de códigos e livros de jurisprudência ocupavam a parede oposta, e sobre a mesa de madeira escura, uma única fotografia emoldurada, voltada para o lado de dentro, de modo que Clara não conseguia ver quem estava nela. Ele estava de pé junto à janela, a gravata já afrouxada, os primeiros botões da camisa abertos. Sente-se, disse, sem se virar imediatamente. Clara obedeceu, escolhendo a poltrona de couro cinza escuro à frente da mesa, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Teodoro finalmente se virou, e seus olhos, aquele cinza azulado que parecia enxergar mais do que qualquer outra pessoa jamais enxergara, pousaram sobre ela com uma atenção que fez a pele de Clara se arrepiar. Estou começando a estruturar a defesa do caso Rialto, disse, caminhando até sentar-se atrás da mesa. É complexo. Vai exigir alguém disposto a trabalhar noites, revisar cada detalhe, não cometer erros bobos. Fez uma pausa, um traço quase imperceptível de ironia nos lábios. Quero que seja você. Clara sentiu o coração acelerar. Depois do que aconteceu hoje? Perguntou, incapaz de esconder a surpresa na voz. Justamente por causa do que aconteceu hoje. Teodoro respondeu, recostando-se na cadeira. Quem já errou e assumiu sabe o peso de cada detalhe que passa pelas mãos. Isso vale mais para mim do que qualquer currículo perfeito. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era cheio de algo que nenhum dos dois parecia disposto a nomear. Já aceito, Clara disse finalmente a voz mais firme.
e não vou decepcionar o senhor de novo. Eu sei. Foi tudo o que Teodoro respondeu, mas havia algo em seu tom, quase gentileza, quase calor, que fez Clara sair daquela sala com as pernas bambas e o peito estranhamente leve. As semanas que se seguiram estabeleceram uma rotina que Clara jamais imaginara ter. Chegava ao escritório antes das 7, o café ainda fumegante em 2 xícaras, uma para ela, outra para Teodoro, sempre curto e sem açúcar, como ela aprendera nas primeiras manhãs. Trabalhavam lado a lado na sala de reuniões reservada para o caso, cercados de pastas, jurisprudências impressas e post-its coloridos colados nas paredes de vidro. Falavam pouco sobre qualquer coisa que não fosse trabalho, mas os silêncios entre eles haviam mudado de qualidade, de tensos, tornaram-se cúmplices. Clara notou que Teodoro tinha o hábito de girar a caneta entre os dedos quando estava pensando profundamente, e que bebia café preto o dia inteiro, quase nunca almoçando de verdade. Notou também a cicatriz fina sobre a sobrancelha esquerda dele, e como seus dedos às vezes tocavam de leve a aliança que ainda usava, não por hábito, mas por algo que parecia doer. Teodoro, por sua vez, percebeu que Clara mordia a ponta da caneta quando estava concentrada, que cantarolava baixinho ao digitar quando achava que ninguém a escutava, e que seu perfume, algo leve, com notas de flor de laranjeira, permanecia no ar da sala de reuniões muito depois de ela sair. Numa noite de outubro, já perto das 22 horas, o escritório completamente vazio, Clara se recostou na cadeira e soltou um suspiro cansado, os ombros doloridos de horas curvadas sobre os altos. — Você está bem? Perguntou Teodoro, a voz mais suave do que o habitual, os olhos erguendo-se dos papéis. — Só cansada, Clara admitiu esticando o pescoço. — Mas vale a pena. Ele a observou por um segundo mais longo do que deveria. — Por que você trabalha assim, Clara? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Poderia fazer o mínimo, como quase todo mundo faz. Mas não faz. Clara encontrou os olhos dele e não desviou. — Sabe que eu não tenho o luxo de ser mediana, respondeu com uma simplicidade que carregava anos de história por trás. E por quê? Quando alguém decide apostar em mim, eu preciso provar que valeu a pena. Algo mudou na expressão de Teodoro. Não foi um sorriso, ele quase nunca sorria, mas seus olhos, por um instante, perderam toda a frieza que costumavam carregar. Ele se levantou e, sem planejar, sem pensar, caminhou até ficar perto dela, mais perto do que jamais estivera. Apoiou as mãos nos braços da cadeira de Clara, prendendo-a ali, seu rosto a poucos centímetros do dela. Ela já valeu, murmurou, a voz rouca, baixa. Você já valeu a pena, Clara. Por um instante que pareceu durar uma vida inteira, nenhum dos dois se moveu. O ar entre eles parecia elétrico, carregado de tudo o que vinham evitando dizer. Então, tão rápido quanto se aproximara, Teodoro recuou, bruscamente, como se tivesse se queimado. — É tarde, disse a voz de volta ao tom profissional, frio demais para ser verdadeiro. — Vá para casa, Clara. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até a porta sem dizer mais nada. Mas parou ali, por um segundo, olhando para trás. Teodoro estava parado junto à janela, a mão pressionada contra o vidro frio, os ombros tensos como os de um homem lutando contra algo que jurara nunca mais sentir. Mas Clara não sabia, ainda, que aquele muro erguido havia 4 anos sobre os escombros de uma perda que ele nunca superara, já começara a rachar. E que, dentro de poucos dias, uma viagem de trabalho os colocaria diante de uma tempestade que nenhum dos dois conseguiria evitar. A viagem para Porto Alegre estava marcada havia dias, mas foi só na manhã da partida que Clara sentiu o peso real do que aquilo significava. O caso Realto havia chegado à fase decisiva, uma audiência de conciliação que poderia definir o rumo de todo o processo, e Teodoro decidira que ela o acompanharia, não como assistente, como parte da equipe que construíra a estratégia inteira ao lado dele. Você conhece o caso tão bem quanto eu, ele dissera dias antes, sem erguer os olhos dos documentos. Vai comigo. O aeroporto, às 6 da manhã, tinha aquele ar cinzento e sonolento de quem ainda não decidiu se o dia começou de verdade. Clara chegou carregando uma mala pequena e vestindo o terninho mais sóbrio que possuía. Calça preta, alfaiataria, blusa de seda cor de marfim. Teodoro já estava lá, um café na mão, o paletó azul marinho impecável mesmo àquela hora. Pontual, comentou ele,
como se aquilo fosse motivo de leve surpresa. Vamos. O voo transcorreu em silêncio de trabalho, ele revisando argumentos no notebook, ela repassando anotações no tablet. Mas havia, sob a superfície profissional, uma tensão que nenhum dos dois nomeava. A audiência, à tarde, foi um sucesso. Teodoro conduziu a negociação com uma autoridade que deixou Clara momentaneamente hipnotizada. Cada argumento afiado como lâmina, cada pausa calculada para o efeito exato. Quando um dos advogados da parte contrária questionou um ponto técnico do contrato, Teodoro simplesmente apontou para ela. A doutora Bittencourt pode esclarecer melhor esse detalhe. Foi ela quem revisou cada cláusula desse acordo. Todos os olhos se voltaram para Clara. Ela se levantou, a voz mais firme do que esperava, e explicou o ponto com precisão que arrancou assentimentos silenciosos da mesa inteira. Quando voltou a se sentar, sentiu o olhar de Teodoro sobre ela. Não de supervisão, mas de algo mais quente. Orgulho, talvez. Foi só no caminho de volta ao aeroporto que as coisas começaram a desandar. Cancelado? Clara repetiu, olhando para o painel de partidas com os olhos arregalados. Uma frente fria intensa havia fechado o espaço aéreo. Todos os voos para São Paulo, suspensos até a manhã seguinte. Teodoro tentou, por telefone, resolver a situação com a companhia aérea, mas a resposta foi a mesma repetida em 3 ligações diferentes. Vamos precisar de um hotel, disse ele finalmente, guardando o celular no bolso com um suspiro contido. O problema era que, com centenas de passageiros na mesma situação, encontrar vaga naquela altura da noite tornou-se uma tarefa quase impossível. Depois de ligações frustradas para 6 hotéis diferentes, conseguiram reservar o que restava. 2 quartos, garantiu a atendente, no único hotel com disponibilidade próximo ao centro. O lobby, quando chegaram, tinha um cheiro suave de madeira e café antigo, luz baixa, e uma recepcionista de cabelos grisalhos que os recebeu com um sorriso cansado. «Reserva em nome de Beltrão?» perguntou, digitando no computador. Em seguida franziu a testa, digitou de novo, e sua expressão se tornou de preocupação. «Sinto muito, senhor. Por uma falha no sistema ficou confirmado apenas um quarto, e com os cancelamentos de hoje, não há mais nenhuma vaga na cidade.» O silêncio que se seguiu foi absoluto. «É uma suíte grande», a mulher acrescentou apressada. «Tem sofá.» Clara sentiu o rosto esquentar. Teodoro passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que ela já reconhecia como frustração contida. «Está tudo bem», Clara disse, surpreendendo os dois. «Somos adultos, vamos resolver.» Teodoro a estudou por um instante mais longo do que o necessário. Então assentiu, pegando a chave sem dizer mais nada. A suíte era espaçosa, mas o quarto pareceu encolher no momento em que a porta se fechou atrás deles. Cama ampla, sofá pequeno junto à janela, cortinas abertas revelando as luzes distantes da cidade sob um céu carregado, prestes a chover. «Você fica com a cama», Teodoro declarou tirando o paletó e jogando-o sobre uma cadeira. «Eu durmo no sofá.» «Doutor Beltrão, aquele sofá não comporta nem uma criança, e o senhor tem quase 2 metros.» Clara protestou cruzando os braços. «Não é negociável, Clara», ele disse. E o nome dela, dito assim, sem o sobrenome, sem a formalidade de sempre, pareceu carregar um peso diferente. Ela foi tomar banho, tentando organizar os pensamentos sob a água quente, mas era inútil. Estava ali, sozinha com ele a noite inteira, e cada célula do seu corpo parecia ciente disso. Quando saiu, envolta no roupão do hotel, encontrou Teodoro parado junto à janela, mangas da camisa arregaçadas, segurando uma taça de vinho tinto que pedira ao serviço de quarto. Um relâmpago cortou o céu escuro à distância. «Achei que você pudesse precisar», disse, indicando a segunda taça sobre a mesa. Clara se aproximou, ficando ao lado dele, observando a tempestade se formar sobre a cidade. «Posso te perguntar algo pessoal?» Ela ouviu-se dizer a voz mais baixa do que pretendia. Teodoro não respondeu de imediato. Bebeu um gole longo, os olhos fixos na paisagem escura. «Pode.» «A fotografia na sua mesa. A que fica virada para dentro.» Clara hesitou. «É a sua esposa?» O silêncio que se seguiu foi tão longo que Clara temeu ter ido longe demais. Mas então, Teodoro soltou o ar, lentamente, como quem carrega um peso a tempo demais. «Sofia», disse finalmente o nome saindo quase como uma prece. «Conheci ela na faculdade. 5 anos de casamento.
5 anos que hoje parecem ter durado apenas um suspiro. Ele fechou os olhos por um segundo. Ela teve um câncer agressivo. Lutou por 18 meses. Eu vi tudo, cada etapa, e não consegui fazer nada além de assistir. Sinto muito, Clara murmurou, os olhos ardendo. Depois que ela morreu, parei de sentir de verdade qualquer coisa. Ele finalmente se virou para encará-la, e havia em seus olhos cinza-azulados uma vulnerabilidade que Clara jamais imaginara ver ali. Até uma advogada teimosa, que insiste em assumir erros que ninguém mais teria coragem de admitir. Aparecer e bagunçar tudo o que eu tinha certeza de que nunca mais sentiria. O coração de Clara pareceu parar de bater por um instante inteiro. Lá fora, o primeiro trovão rasgou o céu, anunciando que a tempestade, em todos os sentidos daquela palavra, estava apenas começando. Eu te assusto, Clara, Teodoro disse, a voz baixa, quase um sussurro perdido entre o som da chuva que começava a bater contra o vidro. Te assusto porque de repente eu quero sentir de novo, e não sei se mereço isso. Clara colocou a taça sobre o parapeito, as mãos tremendo de um jeito que não tinha nada a ver com frio. E se não precisar merecer? Perguntou dando um passo à frente, o coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvir. E se for só permitir? Teodoro fechou os olhos por um instante, como quem sente uma dor antiga e familiar. Você é jovem demais para carregar a bagagem de um homem que enterrou metade da própria vida, murmurou, mas sua voz já não tinha a firmeza de sempre. Eu não quero um homem inteiro. Clara respondeu tão perto agora que podia sentir o calor que emanava dele. Eu quero você. As palavras ficaram suspensas no ar entre os dois, pesadas como a tempestade que crescia lá fora. Teodoro ergueu a mão, devagar, e tocou o rosto dela, os dedos roçando a linha do maxilar com uma delicadeza que contrastava com a tensão visível em seu corpo. Se eu te beijar agora, disse, a voz rouca, quase um aviso, não vai ser só um beijo. Você entende isso? Entendo, Clara respondeu sem hesitar. E foi tudo o que ele precisou. Um trovão explodiu no céu, e Teodoro a puxou contra si, uma mão perdendo-se em seus cabelos ainda úmidos do banho, a outra envolvendo sua cintura com uma firmeza que a fez perder o fôlego. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi suave no início, quase uma pergunta, e depois profundo, como se anos de silêncio precisassem ser ditos ali, naquele único gesto. Clara sentiu o mundo inteiro se reduzir àquele instante. As mãos buscaram a camisa dele, os dedos se agarrando ao tecido como se fosse a única coisa capaz de mantê-la de pé. Quando se separaram, ambos ofegantes, ele apoiou a testa contra a dela, os olhos ainda fechados. Meu Deus, Clara, sussurrou, você não tem ideia do que faz comigo. Então me mostra, ela pediu, a voz mal saindo mais alta que um sopro. Teodoro abriu os olhos, e o que Clara viu ali, desejo sim, mas também um cuidado quase reverente, fez qualquer resquício de medo desaparecer. Ele a segurou pelo rosto, os polegares acariciando suas bochechas. Vou com calma, prometeu, a voz firme, apesar do tremor que ela sentia em suas mãos. Se quiser parar a qualquer momento, você para. Está bem? Eu não vou querer parar, Clara respondeu, e naquelas palavras havia uma certeza que a surpreendeu até ela mesma. Ele a ergueu nos braços com uma facilidade que a fez rir, um riso baixo e trêmulo contra o pescoço dele, e caminhou até a cama, depositando-a sobre o colchão com um cuidado quase solene. A tempestade lá fora ganhava força, relâmpagos iluminando o quarto em lampejos rápidos, e naquela noite, entre trovões e silêncio, os dois finalmente deixaram de se proteger um do outro. Quando a manhã chegou, trazendo consigo uma luz suave e o som distante da cidade despertando, Teodoro a puxou contra o peito, o queixo apoiado no topo de sua cabeça, os dedos traçando padrões suaves e distraídos em suas costas. Você está bem? Perguntou, a voz ainda enrouquecida de sono. Melhor do que bem, Clara murmurou, erguendo o rosto para encará-lo. Estou feliz, genuinamente feliz. Teodoro sorriu, um sorriso completo, raro, que iluminou seu rosto de um jeito que Clara nunca tinha visto antes. Eu também, admitiu, e havia espanto verdadeiro em sua voz. Pela primeira vez em 4 anos. Ela tocou o rosto dele, memorizando cada linha, cada sombra suave que a pouca luz do quarto revelava. Não se arrepende?
De ter te encontrado? Teodoro segurou a mão dela, levando-a aos lábios, depositando um beijo suave nos nós dos dedos. Nunca. Mas amanhã o mundo real vai voltar. O escritório, as pessoas, vai complicar tudo. Eu sei, Clara respondeu, aconchegando-se contra ele. Mas essa noite é só nossa. Deixa o resto para amanhã. Ele a beijou na testa, um gesto simples que carregava, ainda assim, todo o peso de uma promessa não dita. E ali, entrelaçados sob os lençóis brancos enquanto a tempestade finalmente se dissipava sobre a cidade adormecida, dois corações que haviam aprendido a se proteger da dor descobriram juntos que era possível recomeçar. Mas nenhum dos dois sabia, ainda, que o mundo real, quando voltasse, viria acompanhado de segredos difíceis de esconder e de um evento que forçaria os dois a decidir, de uma vez por todas, o que estavam dispostos a arriscar por aquilo que haviam encontrado naquela noite. Dezembro chegou trazendo consigo o evento de fim de ano do escritório Beltrão, uma tradição que reunia sócios, associados e clientes importantes em um salão de espelhos e luzes douradas, no último andar de um hotel no centro da cidade. Clara fora indicada, para sua completa surpresa, na categoria Revelação do Ano, reconhecimento dado ao profissional mais promissor entre os associados. A notícia a pegara de tal forma desprevenida que, ao ler o comunicado interno, precisou lê-lo 2 vezes para acreditar. Eu disse que você era boa, Teodoro comentara dias antes, sem erguer os olhos dos autos que revisava, mas com um traço de orgulho impossível de esconder na voz. Desde a viagem a Porto Alegre, os dois haviam mantido tudo em segredo. No escritório, Teodoro voltara a chamá-la de doutora Bittencourt, mantendo distância profissional quase excessiva. Mas fora daquelas paredes de vidro, encontravam-se sempre que podiam. Jantares silenciosos em apartamentos, caminhadas breves em praças vazias ao anoitecer, conversas longas sobre tudo e sobre nada. Era bom, mas era secreto. E segredos, Clara já começava a perceber. Pesam mais quanto mais tempo permanecem escondidos. Na noite do evento, escolheu um vestido longo em tom de verde esmeralda, não por acaso quase da cor dos olhos que já conhecia de memória, e desceu do carro com o coração batendo descompassado, sabendo que Teodoro estaria ali, em algum lugar daquele salão cheio de espelhos e taças de champanhe. Encontrou-o perto do palco, conversando com um grupo de clientes, terno preto impecável, e quando os olhos dele finalmente a encontraram entre a multidão, o tempo pareceu se esticar por um instante inteiro. Ela viu, à distância, o momento exato em que a compostura dele quase falhou, a mandíbula tensionando, a mão apertando de leve a taça de uísque. Clara sorriu. Pequeno. Só para ele. A cerimônia começou pouco depois do jantar. Quando o apresentador finalmente anunciou seu nome como vencedora da categoria, aplausos explodiram pelo salão, e Clara caminhou até o palco com as pernas trêmulas, recebendo o troféu de cristal com as mãos ainda inseguras. Há 1 ano, eu era só uma estagiária tentando não estragar nada, disse ao microfone, a voz ecoando pelo salão em silêncio. Hoje estou aqui por causa de alguém que me ensinou que um erro não define quem somos, que existe sempre uma segunda chance, se tivermos coragem de merecê-la. Ela não disse o nome, mas, ao descer do palco, seus olhos encontraram os de Teodoro no fundo do salão e ele sabia, ela viu que ele sabia, que aquelas palavras eram só para ele. Precisando de ar, Clara escapou para o terraço vazio, iluminado apenas por luzes discretas embutidas no piso, a cidade se estendendo silenciosa abaixo. Não demorou até ouvir passos atrás de si. Fugindo da própria festa? Perguntou Teodoro, aproximando-se lentamente, as mãos nos bolsos do paletó. Precisava de 1 minuto, Clara admitiu, virando-se para ele. Foi muita coisa. Ele parou perto, mais perto do que qualquer distância profissional permitiria, e a estudou por um longo momento antes de falar. Eu não aguento mais fingir, confessou, a voz baixa, carregada. Não aguento mais te chamar de doutora Bittencourt na frente de todo mundo, quando tudo o que eu quero é te chamar de Clara. Só isso. Sempre. Ela sentiu os olhos arderem. Então para de fingir, sussurrou. Se eu te beijar aqui, Teodoro disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Todo mundo vai saber. Não vai ter volta. Eu não quero mais volta, Clara respondeu sem hesitar. Eu quero você, diante de quem for. Foi tudo o que ele precisava ouvir.
Ele a beijou ali no terraço, sem pressa e sem medo. E quando finalmente se separaram, encontraram Patrícia Nolasco, sócia de tributário e a maior fofoqueira gentil do escritório, parada na porta, boca entreaberta, os olhos arregalados. Vocês dois? Ela começou, incapaz de terminar a frase. Teodoro não se afastou de Clara. Pelo contrário, passou o braço em torno da cintura dela, com uma naturalidade que parecia ter esperado meses para poder ter. Sim, disse simplesmente. E antes que pergunte, nada foi comprometido, nenhuma regra foi quebrada. E mesmo que tivesse sido, olhou para Clara com um carinho que fez o peito dela se apertar. Ela teria valido cada risco. Patrícia, surpreendentemente, sorriu de orelha a orelha. Finalmente já era hora. A gente estava apostando há meses quando vocês iriam assumir. Risadas explodiram, e mais colegas se aproximaram, curiosos, e nenhum deles pareceu chocado, apenas aliviados, como quem finalmente vê algo óbvio se confirmar. Teodoro pegou a mão de Clara e a conduziu de volta ao salão, direto para o centro da pista de dança, ignorando os olhares curiosos que se voltavam para eles. "O que você está fazendo?" Clara perguntou, sem conseguir esconder o sorriso. "Dançando com a mulher que eu amo", respondeu simplesmente. Na frente de todo mundo, como deveria ter sido desde o início. Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas de outra natureza agora. "Eu também te amo", sussurrou, envolvendo os braços em torno do pescoço dele. "Então vamos deixar todo mundo saber", Teodoro disse, e a beijou de novo, ali, no meio da pista, sob os aplausos e assovios que se ergueram entre as luzes douradas do salão. Meses depois, em uma manhã tranquila de outono, Clara acordou na varanda do apartamento, que já dividia com Teodoro, o cheiro de café fresco no ar. Ele estava sentado à mesinha, observando a cidade despertar, e quando ela se aproximou por trás, envolvendo os braços em torno de seu pescoço, ele segurou sua mão e a puxou para o colo, com um sorriso que já não era raro nem contido. "Tenho uma coisa para te perguntar", disse, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Clara sentiu o coração parar. "Casa comigo, Clara Bittencourt?" Teodoro perguntou, a voz embargada de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes. "Faz de mim o homem mais sortudo que existe?" "Sim", Clara respondeu entre lágrimas e risos. "Sim, 1000 vezes sim." E enquanto o sol nascia sobre a cidade, dois corações que haviam aprendido a temer o amor descobriram, um no outro, que às vezes o erro mais grave é exatamente o que nos leva ao lugar mais certo. 1 ano depois daquele pedido na varanda, Clara e Teodoro se casaram em uma cerimônia pequena, num jardim de rosas brancas que a avó dela mesma escolhera. Nada grandioso, apenas as pessoas que realmente importavam e a certeza, estampada no rosto dos dois, de que aquele era o único caminho certo. Agora, mais de 1 ano depois do casamento, a varanda do apartamento, maior com vista para um jardim que Clara insistira em plantar com as próprias mãos, testemunhava outra manhã tranquila de domingo. "Você viu onde eu deixei minha aliança?" Teodoro perguntou, revirando a gaveta do criado mudo, com uma pressa incomum para um homem que, no escritório, jamais perdia a compostura. "No seu pulso, amor", Clara respondeu, sem erguer os olhos do jornal, um sorriso escondido nos lábios. "Tá onde ela sempre está." Ele olhou para o próprio braço, encontrou a aliança exatamente onde ela dissera e riu. Aquele riso completo, fácil, que se tornara comum em sua vida desde que aprendera a se permitir ser feliz de novo. O escritório Beltrão crescera desde então. Clara, agora sócia, liderava sua própria equipe com a mesma dedicação que a fizera assumir, corajosamente, aquele erro no primeiro dia em que a história dos dois começara a se escrever. Teodoro continuava o mesmo homem de presença firme e olhar atento, mas quem o conhecia de verdade sabia que atrás daquela seriedade havia agora um homem inteiro, que voltara a sentir, a rir, a amar sem medo. Naquela tarde, sentados juntos na varanda, observando o sol se pôr sobre a cidade, que os vira se encontrar em meio ao caos de um erro e a certeza de uma segunda chance, Clara apoiou a cabeça no ombro dele. "Sem arrependimentos?" perguntou, repetindo a mesma pergunta de anos atrás. "Nenhum", Teodoro respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "O melhor erro que já cometi foi ter demorado tanto para te beijar." E ali, entre o silêncio cúmplice de dois corações que haviam aprendido a se curar um no outro, a vida seguia, simples,
verdadeira e completamente deles. E assim termina A Estagiária que Ele Não Deveria Amar. Uma história sobre segundas chances, sobre muros que caem quando menos esperamos e sobre o amor que floresce até nos lugares mais improváveis. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Toda semana tem uma nova história de amor esperando por você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.